Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, em segunda-feira com muitas informações. Nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre os próximos confrontos do Vasco, planejamento para a próxima janela de transferências, reforços à vista. Vamos falar também sobre toda a organização do início da Copa Sul-Americana e também treino no CT Moacir Barbosa hoje para o início da preparação para o jogo contra o Santos na estreia em São Januário. Marinacci também assina com São Paulo um pré-acordo para investimento na base e muito mais. Tem muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. E claro, você aí do outro lado fica sempre muito bem atualizado. Então, por isso, humildemente eu te peço para você só deixar o like aqui embaixo para dar aquela ajuda aqui ao canal. Você ajuda no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui para não perder nada. São 3 conteúdos diários aqui, você acompanha com a gente tudo. Lembrando que você que quer comprar a sua camisa do Vasco, retrô ou até as mais novas, bezutesportes.com.br. Eu deixo o link ali, no primeiro comentário fixado. Tem a das mais novas até as mais antigas. E tem uma promoção muito especial. Compre 2 e leve 3, exatamente isso, você na frente com a bezutesportes.com.br, o link no primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, como temos muita coisa para abordar e falar nesse vídeo, você muito bem informado, deixa o seu joinha para dar aquela ajuda enquanto passa a vinheta, fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Reforços à vista. Porém, na próxima janela de transferências, parece que o Vasco realmente puxou o freio de mão. E a gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Bom, vamos falar também sobre outras questões envolvendo a venda de mando de campo. 777 é responsável. Jogo no Mané Garrincha contra o Palmeiras. Vamos falar também sobre o memorando ali, um pré-acordo entre São Paulo e Marinacci aqui rapidinho para você ficar atualizado sobre tudo. E claro, o Melgar já disponibilizou, informações de ingressos para a estreia na Copa Sul-Americana, onde aqui nós estaremos presentes. É isso mesmo, você vai acompanhar aqui todas as informações, imagens do estádio, interações. Não perca, estaremos no Peru fazendo aí a transmissão para vocês, trazendo para vocês todas as informações em loco, direto lá do estádio de Melgar em Arequipa. Então você não perde nada aqui, não perca a oportunidade de estar aqui sempre, Por isso que eu peço para você deixar o seu joinha. Bom, vamos falar sobre a questão envolvendo o jogo no Mané Garrincha. Foi uma polêmica, As pessoas falam, o torcedor não gosta de jogar lá em Brasília. O torcedor de Brasília, do Centro-Oeste em si, fala, é uma boa e tal, enfim. Claro que existe um planejamento, de você atuar em estádios que a equipe está mais adaptada. Mas parece que foi mais um movimento, da 777 Partners, que a diretoria do Vasco conseguiu, do ano passado, empurrar para o ano seguinte, E esse jogo no Mané Garrincha contra o Palmeiras, um jogo que foi vendido. A gente vai ter mais uma vez aí um jogo em casa, em um estádio neutro, entre aspas, Isso prejudica internamente o trabalho do treinador e também em uma adaptação ali aos jogadores no estádio? Sim, é normal, mas a torcida do Vasco de Brasília faz a sua parte e transforma ali o Mané Garrincha num caldeirão. Espero que a torcida do Vasco seja maior que a do Palmeiras lá no Mané Garrincha, E claro, faça o fator casa ficar mais próximo, da equipe para prevalecer. É importante, a gente observar que o Vasco precisa sim ali ter mais mandos de campo do seu estádio em São Januário, porque o Vasco já começa o Campeonato Brasileiro ali sem o clássico do Flamengo e do Fluminense sendo disputados no estádio. Então o Vasco de 19 jogos no seu campo mais adaptado, o Vasco joga apenas 17. E agora com esse jogo contra o Palmeiras, o Vasco jogaria 16 em São Januário. A probabilidade de todos os seus objetivos diminui um pouco por conta da adaptação dos jogadores. Não é que em Brasília é pior ou no Maracanã é pior, é porque os jogadores estão adaptados à altura do corte do gramado de São Januário, as dimensões aplicadas, a atmosfera em si, a questão estrutural mental do ser humano, de se ambientalizar ali dentro do seu espaço. Isso é normal, é natural e é um fato psicológico. Vou dar só um exemplo.
Você dorme na sua cama todos os dias, mas se você pegar a sua cama e colocar no quarto de uma outra pessoa, você já não vai estar ambientalizado. É a mesma situação que acontece quando você sai do seu estádio, do espaço físico que você está acostumado para outro lugar. Isso é adaptação humana, é normal, é natural e é científico, não tem como discutir. Mas a gente vai observando, né, cada vez mais para frente todo esse percurso para o Vasco ter mais mandos de campo. Espero que o Pedrinho brigue para jogar em São Januário nos jogos contra Flamengo e Fluminense. Bom, vamos falar aqui sobre reforços à vista. Dá para ver, mas não dá para ver ainda. Bom, o Vasco se encontra atualmente na janela doméstica e internamente é considerado uma janela limitada. Sim, concordo, é uma janela limitada porque você não tem aí mercados importantes, né, como o sul-americano, como o mercado da MLS, como o mercado europeu, disponível para você buscar reforços. Então acaba que limita mesmo um pouco. A gente fica com uma limitação aí na busca por jogadores. Mas, observando toda essa questão, parece que a diretoria do Vasco puxa o freio de mão e fala, não, parou, não vamos fazer loucuras, só se aparecer uma grande oportunidade de mercado e já vamos mirar a janela do meio do ano, que não falta muito, né? Faltam poucos meses. E o Vasco, claro, vai buscar alguns reforços pontuais e de correção nessa janela. Apesar de toda a movimentação de renovações contratuais, porque até a janela do meio do ano a gente pode não ter mais Dimitri Payet, e finalizando ali o contrato de Felipe Coutinho, que muito provavelmente vai renovar com o Vasco. Internamente é unânime essa situação, tá? Vai ter que renovar. A diretoria do Vasco não abre mão do Felipe Coutinho. E aí, dentro desse cenário de janela do meio do ano, o Vasco mira um zagueiro e já começa a trabalhar desde então. Um zagueiro, um volante e um atacante. Exatamente, né? O Vasco busca ali mais ou menos um jogador um pouco mais de características de pegada no meio-campo. Parece que o Hugo Moura é o único que existe nesse elenco, né? O Vasco também procura um atacante que possa proporcionar ou o Ryan ir jogar um pouco mais como segundo atacante, como ponta, ou você contrata um ponta e o Ryan vira reserva imediato de Pablo Verrete. É um entendimento aí sobre essas duas possibilidades. E um zagueiro também é uma das possibilidades aí do Vasco diante dessa janela. Aí eu me pergunto, por que não manter o Manuel Capasso? Para que ir no mercado buscar um zagueiro se você já tem no elenco um jogador que foi campeão na temporada passada? Enfim, coisas de Carille, né? A gente nunca vai conseguir compreender. Passadinha rápida aqui na informação sobre Evangelos Marinakis, porque como ele tem interesse, eu confirmo aqui sim, o Marinakis é um dos interessados na SAF do Vasco, porém a gente sabe que esse processo da SAF não vai ser por agora. Parece que o Vasco trabalha de uma forma mais inteligente na recuperação judicial para estruturar e reorganizar as dívidas para que o investidor chegue e não gaste dinheiro com dívida, e sim gaste dinheiro com reforços no futebol. Então esse período agora de reestruturação é para encontrar, obviamente, né, muito claro isso, um perfil diferente de investidor, que chega o investidor sem atacar a dívida, e sim atacando o mercado, buscando reforços, e o Vasco se movimenta para isso. Óbvio que vai demandar um pouco de tempo. E o Marinakis, sim, sentou à mesa, sim, é um dos interessados, porém avança e assina um pré-acordo com o São Paulo de investimentos na base, em Cotia. A situação envolvendo o Marinakis com o São Paulo parece que está concretizada. A gente vai observar os próximos capítulos. Bom, os próximos jogos do Vasco estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. O elenco treinou nessa manhã no CT Moacir Barbosa e também o Vasco depois, no dia 2 de abril, encara o Melgar em Arequipa, local que nós estaremos trazendo para você de forma exclusiva todas as informações. Você não pode perder nada, você não vai perder nada, né? Vamos estar chegando ali um dia antes do jogo para trazer para vocês imagens do estádio. Nós estaremos no dia do jogo, no pré-jogo, no pós e também no dia seguinte também com imagens exclusivas. Você não perde por esperar. Você vai estar sempre bem informado, atualizado e próximo das informações do Vasco, próximo do Vasco o máximo possível. E o Melgar divulgou ali, né, informações sobre o ingresso. Já está lá divulgado nas redes sociais do Melgar, lá do Peru. E claro, você que vai ao Peru, manda aquele alô, né? Não perca aí encontrar a gente lá. A gente vai estar fazendo essa cobertura. Vai ser muito legal. E claro, vamos falar bastante sobre Vasco, né? Nesse belo encontro. E você aqui pelas redes não perde também nada. Então eu peço para você deixar o joinha, ó, clicou no joinha,
você dá aquela ajuda pra gente aqui no canal. Rapaziada, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Você que quer comprar a sua camisa do Vasco, desde as mais antigas até as mais novas, não esqueça, bezutesportes.com.br. O link tá lá no meu Instagram, Lineker_Vasco, nos stories. Eu deixo lá para facilitar o seu acesso. Beleza? E claro, você não perde nada. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações, vascaínos.